Professor e pedagogo Alzer Augusto dos Santos. O educar de pessoas deficientes mentais e sua evolução possível. Virtual Books, livros acessíveis, fevereiro de 2017. www.bidvib.net. Obra disponível em http://www.alzer4.com. 2.88 até 19 horas diariamente. pp. Bidvib 11 559 48570 alzer4@uol.com.br. Direitos reservos a Bidvib. Dedico essa obra à diversidade que o Pai nos proporciona, meus pais no mundo, minha família e amigos de jornadas, muitos deficientes. Introdução. A presente obra foi idealizada após período de pesquisa sobre a deficiência visual e sua reabilitação. O tema sobre pessoas com deficiência mental foi pensado em um contexto sociocultural onde necessitamos dialogar melhor com a vida em nosso país, para não dizer mundo em geral. O aprender de pessoas com deficiência mental é possível e sua evolução também, e nesta obra as opiniões estão disponíveis para pesquisa na internet e também em bibliografia com acesso pelo link, até 19 horas diariamente. http://www.alzer4.com. 2.88 Link da obra. Nesta obra existem opiniões e teses de Alzer Augusto e argumentações extraídas de outros autores na internet em obras bibliográficas. Grato, do autor. O deficiente mental não é obrigado a ter o mesmo pensamento, por exemplo, de seus familiares nem da escola que frequenta, pois o maior engano que se comete nesses casos de deficiência é, primeiro, falar da intelectualidade como limitada a algo que não é, e ainda dizer que são rebaixados mentalmente, algo que também não o são. Mesmo em casos de deficiência visual, a mente muda seu paradigma, chegando ao ponto de baixa intelectualidade, como dizem os profissionais em questão, mas a deficiência mental acompanha um número maior do que se pensa de pessoas, pois ela pode ser temporária ou voltar a ir conforme incentivamos nosso intelecto emocional. Níveis e tipos de deficiência mental, educação diferente, EDF, blogs, Sapo, PT 568. Último detalhes do resultado 9 de março de 2006. Para definirmos deficiência mental temos, obrigatoriamente, de pensar em desvia da média ou da criança normal em 1. Características mentais. Neste nível estão considerados os deficientes que podem adquirir hábitos a outros tipos de capacidades, nomeadamente psíquicas, físicas, sensoriais. Mental Debility, Theory do Klingelft Psychoanalytical Clinic Cielo www.cielo br Cielo php Script CR Test e PID-S 1516 14982200000200008 Detalhes do resultado. De D.R. Sanches 2010 Artigos relacionados. Palavras-chave: debilidade mental, posição psíquica, inibição intelectual. Na seguinte definição, o retardo mental pode ser diagnosticado em pessoas. Definição de 1908, um estado de deficiência mental de nascença, ou, assim, a posição débil pode até se apresentar num sujeito de que considerado normal. Deficiência mental Psicoeb www.psicoeb.med br Site, Areia Nuller Noticia e de Noticia 29 Detalhes do resultado. Felizmente a maioria das crianças deficientes mentais pode aprender. São pessoas que podem ser capazes de adquirir hábitos de autonomia e as diferenças com a criança normal são pouco notáveis durante os sabe-se muito pouco sobre as atividades psíquicas das pessoas com deficiência mental profunda. PDF Diferentes deficiências e seus conceitos. Pigo www.pigo.mpbr Portal Web HP 41 Diferentes deficiências e seus conceitos. PDF Detalhes do resultado. A deficiência mental pode ser de nível leve. As pessoas com esse nível de acadêmico numa classe normal para sua idade. Algumas crianças poderão
PDF Inclusão do aluno com deficiência mental, experiências. UCDB site UCDB BR 7745 Inclusão do aluno com deficiência mental, experiências psicossociais. De GS Tano citado por 5 artigos relacionados. Uma sociedade inclusiva e repensar minha normalidade. Dos professores diante da inclusão dos alunos com deficiência mental nas classes comuns, nas escolas. 9. Análise dos dados do questionário sociodemográfico. Outras pessoas podem adquirir o estigma numa fase adiantada da vida. PDF da deficiência mental à deficiência intelectual. Sistema Maxwell www. Maxwell VRAC PUC Rio BR 18.139 18.139 3. PDF detalhes do resultado. Denominação deficiência mental, Sasaki, 2006. Que ainda pode ser onde o tamanho do indivíduo é bem mais baixo que o normal, porém alguns órgãos, manifestações motoras, sensitivas, sensoriais, psíquicas ou neurovegetativa para ser. Porém, numa análise mais profunda da questão, ainda não havia uma PDF rotina de avaliação do estado mental UFRGS www UFRGS BR Psiquiatria Psique Avaliação % 20% 20% estado % 20 mental. PDF detalhes do resultado de AVE Cordioli citado por 8 artigos relacionados ao exame do estado mental é a pesquisa sistemática de sinais e sintomas de pode ser normal, retardada ou acelerada, assim como podem ocorrer sintomas deficiência mental, ou desenvolveu-se a partir de certa idade, demência. INSIGT é reconhecido como um importante mecanismo de mudança psíquica. Matéria online, Psiquiatria OCITIS www.ocitis.org Medipoc 97 Psique detalhes do resultado normalidade psíquica. O conceito de normalidade psíquica é questão de grande. A doença mental é constrangimento do ser, é fechamento, fossilização das. Portanto, de modo geral, pode-se concluir que os critérios de normalidade de 3. Contato deficiente com a realidade, caracteriza-se pela compreensão. Loucura e deficiência mental. Uma questão de capacidade PAN www.pan MPBR 3343 Loucura e deficiência mental. Uma questão de capacidade. Detalhes do resultado 6 de 10 de 2011 Loucura e deficiência mental. Uma questão de capacidade, ou seja, não pode fazer negócios, casar, comprar, vender, segundo o artigo 3º do Código. Descrição analítica do que é um homem normal, o que é normalidade psíquica. Ponto. Louis Althusser faz uma análise lúcida, lógica e bem elaborada. Deficiência mental. Wikipédia, a enciclopédia livre. https://pt wikipedia.org Wiki deficiência mental. Detalhes do resultado. A principal característica da deficiência mental é a redução da capacidade intelectual, que testes de inteligência que em uma população dão resultados que aproximadamente se distribuem em torno de uma curva normal. Ponto. A deficiência intelectual pode ter várias causas, entre as principais estão os fatores que podem. Pesquisas relacionadas à análise, deficiência mental pode adquirir uma normalidade psíquica. Deficiência mental leve. Tipos de deficiência mental. Tipos de deficiências e suas características. Deficiência mental. Conceito. Tipos de deficiência mental. Intelectual. Retardo mental moderado. Características. Deficiência intelectual. Definição. Níveis de deficiência intelectual. 1. Normalidade psíquica. Psicologizando, abre aspas, NORMALIDADE, fecha aspas, a estrutura psíquica e a psicologizando, Blogspot.com 2007-01 da normalidade estrutura psíquica e detalhes do resultado 25 de janeiro de 2007. Contudo, e no que respeita, abre aspas, normalidade, fecha aspas, psíquica, a sua aplicação conceptual do ponto de vista unicamente estatístico está longe de ser. Estudo da normalidade psicológica. Cielo www Cielo br Cielo php script Artist IPD S 0004 282 x 1.950.200.004 Detalhes do resultado de I. Doyle
1950 citado por artigos relacionados por enquanto, deve ficar estabelecido o caráter relativo da normalidade, mas achei prudente trazê-lo para ouvir a sua opinião, porque ele é diferente não apresenta nenhuma alteração da personalidade psíquica, dependendo de normal, anormal e patológico. Imperícia Civil Psiquiatria Online Brasil www.poubr.med.br ano 11 for 0211 FIP. Detalhes do resultado. A normalidade é um estado padrão, normal, é aquilo considerado correto, justo, de traumas, hemorragias, neoplasias ou disfunções orgânicas e psíquicas. O ideal normalizador e as muitas visões sobre a normalidade. A vida. https tenha uma toalha WordPress com o ideal normalizador e as muitas visões sobre detalhes do resultado. 12 de 10 de 2011. Não há limite superior da normalidade, basta, na nossa opinião, substituir psíquica por física para obter uma definição bastante correta desse. Matéria online, Psiquiatria OCITIS www.ocitis.org Medipopper 97 Psique. Detalhes do resultado. Normalidade psíquica. O conceito de normalidade psíquica é questão de o quanto determinadas opiniões a respeito dos comportamentos modificam-se. A patologização da normalidade. Paulo Roberto Secarelli PSCBRPT página de 86. Detalhes do resultado. Entendo por patologização da normalidade toda forma discursiva geradora de, mas é muito difícil formar uma opinião sobre se, em que grau, os homens a partir da relação que a criança estabelece com quem lhe deu vida psíquica. Enfermagem em saúde mental e psiquiátrica, desafios e possibilidades. https books google.br books ISBN 8.535.276.971. Rosiane Castro, João Marcolan 2015. Medical. A condição de normalidade e a normalidade psíquica é socialmente referenciada quando se busca avaliar o estado mental como normalidade e patologia na concepção psicanalítica. Artigos de https www.portaleducacau.br Psicologia. Artigos. Outras detalhes do resultado. 22 de março de 2013. Na concepção freudiana, a doença psíquica pode ser entendida como: esta apresentação reflete a opinião pessoal do autor sobre o tema. PDF. O normal e o patológico. Revistas eletrônicas Unijui. https www.revistas.unijui.edu.br Index PHP. Contextos Audi Article via Philip 1294. Detalhes do resultado de M.Z. de la Torre 2013. Citado por 2 artigos relacionados. 3 conceitos de normalidade e psicopatologia, enfocando a infância. Para este fim, concepções e o papel da estrutura psíquica na sua definição. Por fim, é abordada existentes, como também verificar as opiniões similares e diferentes. A comunidade terapêutica psicanalítica de https books google.br books ISBN 8.585.141.468. Jorge Badaraco 1994. Esta formulação implica a ideia de que a normalidade psíquica é um equilíbrio de forças. A ação terapêutica consistia em que a tomada de consciência. Pesquisas relacionadas à opinião, o que é normalidade psíquica. Conceito de normalidade. Psicologia. Conceito de normalidade química. Conceito de normalidade parafocal. Normalidade como processo normal e o patológico. Resumo. Normal e patológico na psicologia. Comportamento normal, aquele que está conforme as normas ou as demandas sociais aceitas. Normal e patológico focal. O racional humano sempre foi feito de dúvidas e contrapontos, ou seja, as dúvidas das dúvidas, mas sua visão pode variar, como já sabemos, pois as interpretações para sua causas e efeitos são variadas e cada um de nós carrega uma parte da verdade. Onde está a agudo absoluta ao menos em nosso planeta? Porque uma razão humana e um planeta? Pois bem, a visão do DM que temos pode ser diferente em outro oposto a nós, onde as condições de se operar a razão também pode variar. Na continuidade de nossa análise sobre aspectos de normalização da deficiência mental como protagonista da limitação que,
sofrem milhões de jovens e adultos no mundo contemporâneo. Podemos destacar que a DM é reversível, mas como isso ocorre, na prevenção é um bom início, mas na realização formal de aspectos normativos de ações psicossociointelectuais como ações no inconsciente humano como um todo, ou seja, uma equivalência de motivações psíquico-igualitárias onde o ser do humano homem se equivale a sensibilizações posteriores à deficiência e que motivarão comportamentos amis ajustados à vida social como um todo. A deficiência mental como qualquer desvio psicopedagógico tem relações com o cotidiano de pessoas comuns onde as características específicas como alimentação que pode contribuir para uma melhora neuropsíquica como alimentos à base de frutos e leite, pois a fruta contém elementos que facilitam o intestino e com isso vem a facilitar o organismo como um todo, inclusive principalmente o cérebro com água. Na vida tem uma compensação, e isso significa que, também no caso dos DM, essa compensação existe e pode ser notada em diferentes situações do cotidiano desses deficientes. A loucura não pode ser confundida com DMS, deficiência mental, pois os DMS na maioria das vezes forem, na realidade, de um abalo na estrutura psicológica, mas com inclinações para uma lógica aproximada, isto é, existente ao menos parcialmente, onde o fluxo de pensamento fica comprometido em parte, não leva um grande número de DMS a delírios. Pelo contrário, existe sim uma consciência até exagerada da realidade. Enquanto a loucura é fuga dessa realidade onde a pessoa ficará distante ao menos por um tempo da sintonia do consciente que toma decisões lucidas e de bom senso. Deficientes mentais. Proteção, Lei nº 10.216, de 6 de abril de 2001, https, audoadv, wordpress, deficientes mentais, Protocol Lei N.O. sobrescrito, -10, 216 de 060, detalhes do resultado. 1 de março de 2010. Tem um irmão com 37 anos que sofre de deficiência mental CID-D 41, é agressivo e coloca o dinheiro na mão dele. Me ajude, por favor, preciso de uma opinião. Ele não faz uso de medicamentos, e quando usou ficava muito velhos, parece que avo ficando mais controlados. Não entendo, só penso. PDF Psicofármacos nos transtornos mentais UFRGS, www.ufrgs BR Psiquiatria Psíquica Balo, % 206.8. PDF detalhes do resultado de AVE Cordioli citado por 11 artigos relacionados ao uso de psicofármacos no tratamento dos transtornos mentais. A partir dos anos, muitos transtornos, os medicamentos são o tratamento preferencial, como na venlafaxina, no transtorno de ansiedade generalizada num estudo controlado, virtude de seu perfil de efeitos colaterais ser mais favorável, Kennedy et al. Entendendo a esquizofrenia. ABP Comunidade, www.abcomunidade.org, BR, site, p. 263. Detalhes do resultado. 11 de maio de 2012. A esquizofrenia é uma doença mental complexa e intrigante, cujas causas há ainda aquelas que param de tomar os medicamentos por causa de. Por esse motivo, a avaliação médica, o exame físico e exames, uma piora dos sintomas quando fazem uso deste tipo de drogas. Deficiência mental. Saúde mental está nas suas mãos e não na sua cabeça. Psicologia. Escola Psicologia com saúde mental está nas suas mãos e não na sua cabeça. Detalhes do resultado. 6 de março de 2012. Da mesma forma que se toma um medicamento para o coração, dor de cabeça desaparece quando toma um Tilenol. Tem uma deficiência. Quando tive a depressão me indicaram medicamentos controlados. Sei que tenho período de abstinência, estou decidida a ir contra o uso do medicamento e o direito de morrer. Super interessante. Super abril com BR Ciência. O direito de morrer. Detalhes do resultado. 31 de outubro de 2016. A profissão lhe dava acesso a medicamentos controlados e ele, como resultado, as opiniões sobre o tema, quando há, são poucas. Lá, a julgar por uma pesquisa recente realizada na internet, 54% da população é favorável à eutanásia.
crianças deficientes físicas e mentais passaram a ser mortas. Revista Piauí. A epidemia de doença mental. Piauí. Folha UOL. BR. Matéria. Epidemia de doença mental. Detalhes do resultado. Aumento do uso de drogas para tratar a psicose e ainda mais. E o que dizer dos medicamentos que viraram a base dos tratamentos? Que a causa de todos os estados de dor é uma deficiência de opiáceos, uma vez que é por isso que o desenvolvimento do teste clínico duplo cego, aleatório e controlado com remédio para retardo mental. Bulas de medicamentos. Bulasmed. www. Bulasmed. BRP. Remédio para retardo mental 83.652,4. Detalhes do resultado. Remédio para retardo mental. Bulas de medicamentos. Bulasmed. Bulasmed. Não existe prevenção, a não ser a triagem neonatal com o teste do pezinho para detecção. Quantidade de álcool durante a gestação. Façam uso de 10 microgramas de 53 crianças e 47 adolescentes, em um estudo aberto controlado. Doentes mentais e medicamentos psiquiátricos. Blasting News. PT. Blasting News. Com opinião. Doentes mentais e medicamentos psiquiátricos 00997. Detalhes do resultado 4 de julho de 2016 da percentagem de pessoas classificadas como doentes mentais, até por estes medicamentos não serem controlados por estudos que Programa de Ação Mundial para as Pessoas Deficientes ONU Direitos www.dinet.org br Direitos CIP ONU Deficiente Program. Detalhes do resultado. As pessoas com deficiência mental estão começando a exigir o direito a canais próprios. Uso indevido de medicamentos, o emprego indevido de certas, favorável e a capacidade dos governos e da sociedade de destinar recursos. Ao expressarem a sua opinião sobre tais assuntos, apresentam pontos de vista. PDF. A resolução de problemas de saúde mental ou de Health Organization. www.intentity WHR 2001 WHR 01 CH3PO PDF. Detalhes do resultado. Doentes mentais, outrora conhecidos como asilos de loucos. Essas tendências e do seu pessoal, procedimentos deficientes de notificação e prestação de tratamento menos favorável, especialmente nos países em desenvolvimento, antes do uso muito difundido de testes clínicos controlados, a maioria dos desfavorável. Stress on families living with terminality of mental disorder. Cielo www. Cielo br Cielo php Script CR Test IPD S 0103 210000800040009. Detalhes do resultado. Dilo Borba 2008. Citado por 23 artigos relacionados à sobrecarga da família que convive com a realidade do transtorno mental em situação econômica desfavorável, o que em parte as torna mais vulneráveis. E a dosagem dos medicamentos, pois tem medo do uso inadequado o que fazer quando o portador não aceita o tratamento. Abrata.org br Blog Abrata, p. 1879. Detalhes do resultado 18 de abril de 2015. Negação da enfermidade, preconceito em relação ao uso de psicofármacos, temor aos efeitos colaterais dos medicamentos, crença na capacidade de controlar o estigma social, opinião do meio social desfavorável ao tratamento, em particular um tratamento em saúde mental só tem chance de 4. Estigma e depressão. Moreira, J.R. Editora R.D.M. Revista Brasileira www.moreira.br Revistas ASP, fase R003 e de Matéria 6100. Detalhes do resultado de Exirata. Artigos relacionados. O estigma em relação aos transtornos mentais é uma das principais causas de saúde mental. A dificuldade no acesso ao tratamento, seja por deficiência de opinião desfavorável formada antes de ter um conhecimento adequado. As instituições de tratamento, uso de medicamentos, o acesso ao trabalho. Pesquisas revelam hipermedicação de pacientes com transtorno mental. www.unicamp br Pesquisas revelam hipermedicação de pacientes com transtorno. Detalhes do resultado 18 de junho de 2012. Levantamentos apontam que o uso crescente de medicamentos está associado
Há fatores socioeconômicos. Texto, sendo que a comunicação entre os profissionais da saúde e os usuários é deficiente. Ponto. Na opinião dos pesquisadores, em ambas as situações, um dos efeitos produzidos é a redução das deficiências mentais. Proteção, Lei nº 10.216, de 6 de abril de 2001, https, aldoadv, wordpress, deficientes mentais Protocol Lei N.O. sobrescrito, -10, 216 de 060, detalhes do resultado 1 de março de 2010 tem um irmão com 37 anos que sofre de deficiência mental CID-D 41. Tenho e coloca o dinheiro na mão dele. Me ajude por favor, preciso de uma opinião. Ele não faz uso de medicamentos, e quando usou ficava muito. Revista Piauí, a epidemia de doença mental Piauí, Folha UOL, BR, Matéria epidemia de doença mental. Detalhes do resultado. Aumento do uso de drogas para tratar a psicose é ainda mais impressionante. Ponto. E o que dizer dos medicamentos que viraram a base dos tratamentos? Ponto. Os autores enfatizam diferentes aspectos da epidemia de doença mental, que a causa de todos os estados de dor é uma deficiência de opiáceos, uma vez que dúvidas frequentes, abre aspas, Apai de Limeira, www.apailimeira.org, br, página de 304. Detalhes do resultado. Deficiência intelectual é a mesma coisa que doença mental, que deve ser tratada por um médico psiquiatra, com uso de medicamentos específicos, assim como por acidentes, condições socioeconômicas desfavoráveis que levam a. O teste do pezinho é extremamente importante, pois ele detecta doenças que se especialistas defendem internação de doentes mentais. P1 www.senado.gov.br Especialistas defendem internação de doentes mentais. P1 Aspis. Detalhes do resultado. Especialistas defendem internação de doentes mentais. P1 Essa foi uma das opiniões reveladas no debate promovido pela CAS e pela OMS. Determina o uso de medicamentos no início para evitar que os problemas mentais se tornem. O que é ser familiar de doente mental? Psiquiatria Geral, www.psiquiatriageral.br Manual Fan Doente. Detalhes do resultado. Presidente da Associação de Amigos, Familiares e Doentes Mentais do Brasil apresentar um artigo sobre a opinião dos familiares de doentes mentais e os de experiências prévias desfavoráveis, evitam fazer qualquer tipo de queixa. Informações sobre a doença e uso de medicamentos, ajuda para identificar as trauma bucomaxilofacial. https, books.google.br Books, ISBN 854.528.270 X. Raymond J. Fonseca, Robert James Walker, H. Dexter Barber 2015. Medical de segmentos ósseos com um efeito desfavorável sobre a função muscular normal. Ponto. Uso de um oxímetro de pulso para determinar a saturação de oxigênio pode várias mudanças psicológicas, interações com medicamentos anestésicos. Ponto. A criança ou o paciente deficiente mental representa um desafio único. Pesquisas relacionadas à opinião desfavorável ao uso de medicamentos por deficientes mentais, como internar uma pessoa com problemas mentais. Paciente se recusa a fazer tratamento. O que fazer quando o paciente não aceita o tratamento? Pessoa que não aceita ajuda direito à recusa de tratamento. O médico. Pessoas que não aceitam não como resposta. Termo de recusa de tratamento. Como lidar com pessoas idosas deficientes. A relação do deficiente mental com o oposto de si começa no útero ou em pequenas camadas do DNA, mais exatamente na transmissão de personalidade que sofremos e que, na alteração genética do DNA, é feita com neurônios psiquicamente submetidos a elevada carga intensa de opções mental do ser. Tal modificação fixa-se após a genética ter efeito, pois podem chegar ao mundo DMS mais abertos ao diálogo do que outros, pois o incremento uterino é fundamental para uma relação mais saudável com os pais já na gestação. Isso com estímulos e toques, carinho da mãe. O reproduzir humanal está se desenvolvendo
desenvolvendo aos poucos e hoje já temos noções de vida antes da gestação como vida em memórias coletivas. A deficiência e suas causas psicossomáticas. A psicossomatização de uma deficiência como a mental é caracterizada por motivações intrínsecas em nossa evolução humana, pois está relacionada a motivos amplos e ao mesmo tempo reservados de combinações do agir consciente, não fazer da consciência algo salutar, saudável, onde a causa de nossa deficiência está ligada a psifatores como o relacionar-se e o tornar-se real em relação ao outro oposto. De 10 alimentos fundamentais para o desenvolvimento do seu filho. Revista Crescer Globo com 10 alimentos fundamentais para o desenvolvimento do S. Detalhes do resultado 15 de outubro de 2013. Esses alimentos são ricos em ômega 3 e da nutrientes responsáveis pelo desenvolvimento do sistema nervoso e da retina. Tanto crianças. Conheça os alimentos indispensáveis para o desenvolvimento das www. Praticar saudável com BR. Conheça os alimentos indispensáveis para o detalhes do resultado 1 de novembro de 2013. Desde pequenas as crianças devem ter uma alimentação saudável e balanceada que atenda às necessidades diárias de acordo com sua alimentação correta das crianças de acordo com a faixa etária delas. IG BR delas filhos. Detalhes do resultado 18 de setembro de 2013. Respeitar as peculiaridades de cada fase do desenvolvimento humano mas muito da alimentação incorreta das crianças está no comportamento dos pais. 13 ideias de o deficiente mental. A diferença do deficiente mental está em sua personalidade, onde a mesma passa evoluções e crescimentos durante a vida que permitirá ao mesmo atingir capacidades básicas para este mundo ou não. Tais capacidades estão relacionadas à comunicação e à ausência de fatores psíquicos destruidores de um acúmulo de memórias e de entendimento do outro oposto de si mesmo, e que o deficiente mental não vê um padrão necessário, algo da natureza. Por Alzer Augusto dos Santos. Na prática e realidade da sociedade, esta procura por padrões. Estes conceitos são sempre criticados por grupos que se sentem discriminados e por entenderem que padrões são negativos, mas podem ter certeza de algo básico: sem eles não existiria sociedade e desenvolvimento. Desde os princípios dos tempos, alcançar uma meta sempre foi motivo para que deixássemos as cavernas e fossemos para regiões distantes, sendo que o homem, estamos nos referindo também à mulher, sua companheira na vida, bem, sempre esse considerado descendente dos animais que aqui já viviam. Isso, pela ciência impossível. Agora também a Igreja Católica diz que a evolução foi importante para a humanidade. Falamos da teoria dessa evolução. Nos tempos que sucederam essa evolução tivemos conflitos que resultaram em acréscimos e involuções, mas a sociedade dos homens foi base para o que chamamos de padrão, e este se tornou decorrente de necessidade de estímulos sociais que fizeram-nos civilizados, como os padrões científicos, os morais e os econômicos. Mas os críticos dizem que não existe uma normalidade humana padronizada. Podemos dizer que padronizar é tirar da própria diversidade um núcleo humano onde sentimentos e razão estarão juntos nesse evoluir mais seguro. Vejam o exemplo: uma família diz estar passando por crises e dilemas homofóbicos. Bem, esta família pode ser criticada por outras famílias por manter membros com essas práticas, mas sem dúvida é bom esclarecer que, em minha opinião pessoal, fazer sexo com uma parceira mulher parece ainda hoje muito melhor do que sentir calor e cheirar outro membro igual ao nosso. Mas o porquê desse sentimento? Ora, fomos pesquisar na teoria e prática e vimos que mulher é algo raro e belo demais para ser trocada por algo igual a nós, seja em beleza ou comportamento. Mas antes que repliquem e digam que o escritor é preconceituoso, não digo para fazer-me radicalismos nem para quererem só discriminar quem é diferente de nós, mas digo, não sejam o padrofóbico, contra um padrão, algo do corpo biológico e da natureza, iniciada por mudanças em nosso DNA, nossa herança genética, ou fatores de convivência com doenças transmitidas por insetos ou outros animais, além de heranças de consumo de drogas e outros medicamentos, além de acidentes na gestação ou nascimento. A deficiência mental é abordada por médicos especialistas que cuidam desse transtorno como uma limitação a ser compensada com educação e medicamento sempre que possível.
Educação infantil é um direito constitucional de todas as crianças do Brasil. Incluir na sala de aula. Educar para incluir inclusão na escola comum. Artigos e inclusão. Relatos de experiência. Estudo de caso. Faça parte da comunidade. Resultados da pesquisa Scholar Inclusion, View of Students Without Special Educative Necessities. www cielo cielo php script C artist e PID-S 1413 85572005000100010. Detalhes do resultado de NS Tessaro 2005. Artigos relacionados. Qual é a opinião dos alunos que não possuem deficiência sobre inclusão escolar? A inclusão de alunos com deficiência em salas de aula do ensino regular, que nesse estudo eles se mostraram confiantes e favoráveis à inclusão escolar. Ponto. Inclusão escolar e deficiência mental. A análise da interação social entre inclusão de alunos deficientes mentais em escolas regulares. PPSIC Salud.org Cielo PHP Script C Artist e PID-S 1415 695421000100003 de Via Arruda. 2015. Artigos relacionados. PPSIC Salud.org Cielo PHP Script C Artist e PID-S 1415 695421000100003 de Via Arruda. 2015. Artigos relacionados. Inclusão de alunos deficientes mentais em escolas regulares. Sentidos do sistema regular de ensino. Inclusão, devendo a escola acomodá-los dentro de uma. Abordando o conceito de inclusão, a opinião a respeito da obrigatoriedade de. Quanto aos agentes de inclusão, Laura vê como favorável o apoio recebido. Inclusão, os argumentos contra e a favor da educação inclusiva. Atividade para a educação especial com inclusão. Os argumentos contra e a favor da EDUC. Detalhes do resultado. 15 de novembro de 2014. As opiniões em relação à educação inclusiva são divergentes. Ponto. Os alunos com deficiência mental não conseguem acompanhar seus colegas. Acreditam que nenhum aluno pode ser privado do ensino regular em função de salas de ensino regular. Contabiliza Contabilizando com monografia Pedagogia. Detalhes do resultado. Educação especial, inclusão de crianças especiais em salas de ensino regular. A política de integração do portador de deficiência nas escolas regulares são definidas em 4 categorias. A deficiência física, a deficiência mental, justificada pedagogicamente, pela avaliação, no âmbito da escola inclusiva. G1 Inclusão de alunos com deficiência intelectual cresce e desafia. G1 Globo 1 Inclusão de alunos com deficiência intelectual cresce e desafia ESCO. Detalhes do resultado. 2 de março de 2013. Inclusão de alunos com deficiência intelectual cresce e desafia escolas. Primeira professora com Down do país defende inclusão em escola regular. MEC diz, coordenadora do Laboratório de Estudos e Pesquisas em Ensino IPDF, a inclusão nas escolas e seus reflexos nos processos de UP. https www.upbr site 103 tcc 12005. Estela Maris de Lima Costa, PDF. Detalhes do resultado. Este trabalho visa analisar os efeitos da inclusão em classes regulares da TEM deficiência mental. Aqueles que estão lotados em classes de ensino. Qual a sua opinião a respeito do fato de todas as escolas tornarem-se espaço inclusivo? A respeito da pergunta, sou favorável, sim. Acredito na inclusão e acho que em PDF desfavorável. Artigos acadêmicos sobre opinião desfavorável à inclusão de deficientes mentais no ensino regular e familiar de jovens portadores de deficiência mental. Nogueira citado por 6 escolar de alunos com deficiência na percepção de hábil citado por 22 Tâmega face à inclusão de alunos com deficiência. Pinheiro citado por 12 resultados da pesquisa Inclusão de alunos deficientes mentais em escolas regulares. PPSIC
Pepsic, Visalud, Org, Cielo, PHP, Script, C Artist, IPD, S 1415 69542201500000003 de Via Arruda 2015 artigos relacionados à inclusão de alunos deficientes mentais em escolas regulares, sentidos dentro do sistema regular de ensino e inclusão, devendo a escola acomodá-los dentro de abordando o conceito de inclusão, a opinião a respeito da obrigatoriedade de encontrar tanto autores favoráveis como autores desfavoráveis à inclusão. A inclusão do deficiente intelectual no ensino regular oeste goiano. www.oestegoiano.br Opinião a inclusão do deficiente intelectual no ensino regu. Detalhes do resultado 13 de abril de 2015. Opinião. A inclusão do deficiente intelectual no ensino regular. O aluno com deficiência mental em fácil aprendizagem. Sobre a dimensão PDF. Uma reflexão acerca da inclusão de aluno. UF. www.uf. BR Mestrado Edu Matifilis 2011-05 Dissertação lida PDF Detalhes do resultado de ETP de Oliveira Praça 2011 citado por 2 artigos relacionados e os pontos favoráveis e os desfavoráveis. Com relação à inclusão e os documentos, ao abordar a inclusão de alunos autistas no ensino regular, este estudo fará. O termo deficiência significa uma restrição física, mental ou sensorial, de PDF. A percepção dos alunos com deficiência sobre a inclusão escolar UEL. www.uel.br Eventos Congresso Multidisciplinar Pages Arquivos Anais Art 01051 PDF Detalhes do resultado de C.P. Batista Artigos relacionados 7 de novembro de 2013 Deficiência mantém a preferência pelo ensino regular porque neste as opiniões dos principais atores do processo de inclusão escolar, respeito da inclusão escolar, investigando aspectos positivos e desfavoráveis. Glatt, R. Somos iguais a vocês. Depoimentos de mulheres com deficiência mental. Inclusão escolar e deficiência mental. Análise da interação. Cielo, www.cielo.br Cielo, PHP, Script C Artist, IPD, S 1413-294, X 2 trilhões 4 bilhões 100 mil e 12. Detalhes do resultado de M.W. Batista 2004. Citado por 3 artigos relacionados. Palavras-chave: interação entre companheiros, inclusão escolar, deficiência mental, de deficiência mental e seus colegas de classe de ensino regular do bloco. A aplicação do teste sociométrico seguiu o procedimento descrito a seguir. PDF da exclusão à inclusão escolar. CNEC Capivari, www.CNEC Capivari, BR, LibDigIndex, PHP, Option com Ruberdoc e Vieldoc. Detalhes do resultado: inclusão de alunos com necessidades especiais no sistema regular de mais de 800 estabelecimentos de ensino especial para deficientes mentais, por desfavoráveis à inclusão de que o convívio com a diversidade é essencial para o PDF Concepções sobre Educação Inclusiva em uma Escola Regular da Rede Bento Ifrs Edu BR Site Mídias Arquivos 20 trilhões 100 bilhões 611 milhões 100 mil 471 Luciana Dantas Andrade PDF Detalhes do resultado de L.D. Andrade 2009 citado por 2 artigos relacionados 15 de outubro de 2009 Palavras-chave: inclusão, educação inclusiva, concepções sobre IBOP Instituto Brasileiro de Opinião Pública e Estatística de Deficiência Mental Leve nas escolas públicas de ensino regular e de escolas, aqueles advindos de condições socioculturais diversas e econômicas desfavoráveis. PDF Introdução Unesp de Marília https www.marilia Unesp, BR, Home Pós-Grado Acau Educacau, Meluarro, DR, Mar PDF Consciência da opinião pública sobre os direitos dos mais de 50 milhões de ocorre com a inclusão e principalmente a do deficiente mental. Educação escolar, oferecida preferencialmente na rede regular de ensino, para rendimento escolar,
proporcionando conclusões desfavoráveis a respeito da educação. XLS Teses e dissertações ProEx PUC Minas BR Sociedade Inclusiva Arquivos Quadro de tese final SUS Detalhes do resultado Acesso e permanência à opinião do professor e pais 19 Batista, Marcos Welby Inclusão escolar e deficiência mental Análise da interação Inserção do aluno tido como deficiente mental em classes regulares de ensino. Concepção pai sobre a inclusão e o grau de atitude favorável ou desfavorável deles acerca da Irene Vicente de Arruda Unifiel www Unifiel BR PDFS Marketing Dissertacal % 20 corrigida % 20% 2004 05 2014 PDF Divide Arruda Artigos relacionados. Linha de pesquisa, ensino e aprendizagem o contexto social e inclusão de alunos deficientes mentais em escolas regulares, sentidos produzidos. Quadro 10 Opinião das professoras de escola regular e especial quanto ao encontrar tanto autores favoráveis como autores desfavoráveis à inclusão. Dentre os, a conexão entre partes do cérebro que estão diferentes entre si na pessoa com deficiência mental são interligadas com estímulos como o musical mas, sem querer condicionar esses indivíduos já que, a M-Suca permite uma conscientização assim como, a leitura escrita em braille por exemplo, quando esses mentais são cegos também. Uma constatação que se faz sobre a educação e desenvolvimento infantil de DMS está relacionada à gestação pós-parto aquela que fazemos nas expectativas que fazemos dos pequenos e seu desenvolvimento. Pois bem, eles se desenvolvem normalmente se assim queremos, isto porque, a vida em família e sociedade que, é uma extensão da mesma, ou seja, dos pais, esta necessita de provas que, as crianças estão a crescer em saudáveis, mas onde está o desenvolvimento dos DMS nesse contexto de exigências expectativas? Esta na realidade no trabalho psíquico neuromental onde o profissional irá trabalhar estímulos sensoriais que irão fazer um melhor crescimento socioeducativo ou seja, trabalhar com atividades lúdicas esportivas além do neuropsíquico onde as capacidades serão vistas como básicas porém, importantes para uma melhor compreensão do mundo ao redor de si que, o DMV faz juízo desde cedo isso ajuda em seu desenvolvimento pedagógico como um todo, como lidar com alunos com necessidades especiais. Um resumo do HTTPS, Brelchat WordPress, como lidar com alunos com necessidades especiais. Detalhes do resultado 30 de abril de 2012 Termos de uso. Apesar disso, alunos de baixa cognição são capazes de aprender desde salas de aula cheias, com condições nem sempre favoráveis, que tinha uma deficiência que só a permitia enxergar de cabeça para baixo. Como as aulas possuem sempre histórias e músicas, ela é sempre a música como fator de inclusão para alunos com deficiência auditiva. www Meloteca PDF Musicoterapia Paulo Ferreira Deficiência Auditiva PDF de PRP Ferreira citado por 2 artigos relacionados inclusão para alunos com deficiência auditiva e seu uso pedagógico no centro de ensino especificamente em música. Concursos na área de inclusão, para 4.6 Procedimento de análise de dados. Também pode possibilitar novas ideias sobre a forma de ensinar música, físicas ou mentais e os superdotados. Música e pessoas com necessidades especiais. Meloteca www Meloteca com educação detalhes do resultado música e inclusão de alunos com deficiência auditiva. O seu rendimento escolar é baixo mesmo sendo inteligente, pois não consegue parar para aprender de forma natural, com as mãos, sem uso de adaptadores para a interação. Objetiva contribuir na análise de alguns aspectos rítmicos e sonoros, seus efeitos. PDF Denise Gomes da Silva A importância da música no UEL www UEL BR Seca Pedagogia Pages Denise % 20 Gomes % 20 da % 20 Silva PDF Detalhes do resultado 20 de outubro de 2010 Aprendizagem da criança na educação infantil, uma análise da literatura. O ensino e uso da música como recurso pedagógico no processo ensino escolar mais alegre e favorável aprendizagem,
propiciar uma alegria que seja operações mentais que usamos para aprender, para raciocinar. PDF A música e a pessoa com deficiência, uma revisão narrativa da Periódicos UFES BR Música e Linguagem Article Download 11.588 8.134 Detalhes do resultado de A. Rodrigues 2015 Artigos relacionados mentais. Nesse sentido, o conceito de deficiência é algo complexo e engloba educativa, demonstrando a relação existente entre os termos objetos de análise por uso da música como ferramenta para facilitar os processos de inclusão social. Embora os estudos apresentados possuam resultados favoráveis a PDF Informática para alunos com deficiência mental UniOeste CAC PHP UniOeste BR Evento Ser Profissionais Trabalhos Artigo 126 PDF Detalhes do resultado mentais e pesquisa de campo realizada com alunos inclusos que deficiência mental vem a fim de demonstrar como uso da informática. Atenção para fazer dela um ser capaz de aprender, construir e viver uma análise dos dados para a elaboração de sugestões de atendimentos para o aluno. Clica na letra aqui. PDF A música como meio e processo de aprendizagem na CEPAI UFU www CEPAI Faced UFU BR Site CEPAI Faced UFU BR Seminário 29621 PDF Detalhes do resultado de Maathenher Artigos relacionados estes alunos um ensino adequado de música, estes poderão sim aprender. O presente estudo tem como proposta a realização da análise dos dados, não, que divulguem os conteúdos escolares nesta língua, bem como o uso de deficientes mentais foram experimentadas em vários países da Europa e da Ásia. PDF Comunicação suplementar e ou alternativa no contexto da música www Unesp BR Prograde PDFine 2006 Artigos Comunicação suplementar PDF Detalhes do resultado de deliberato citado por 4 artigos relacionados deficiência matriculados no ensino regular. O professor necessita de apoio técnico, receber os recursos adequados para ensinar e avaliar os alunos com severos distúrbios. Assim, o uso de recursos de comunicação alternativa é fundamental para com comprometimentos motores, pessoas com deficiências mentais. PDF Luiz Henrique da Silva Construção, Aplicação e Análise de Proposta. Repositório Unesp BR Bitstream 11.449 136.261 Silva LH DR Mar PDF Sequence Detalhes do resultado de LH Silva 2016 Artigos relacionados professores para o ensino de História alunos com deficiência intelectual 3. Deficientes mentais. Conhecimentos e pelo trabalho compartilhado que nos ensina a avançar, enquanto importante ferramenta criadora de condições favoráveis à reflexão. Encantada com a beleza da música, ela mesma me. A importância do ensino de Libras na educação fundamental Faize Faize BR 224 A importância do ensino de Libras na educação fundamente. Detalhes do resultado 27 de novembro de 2010 Inclusão. Educação, deficiente auditivo, ensino de Libras. Já outros, criavam adaptações técnicas e metodologia específica para ensinar os fator indispensável ao desenvolvimento dos processos mentais. Favorável que possibilite um ambiente de interação, quando se trata de língua de sinais. Pesquisas relacionadas à análise, favorável ao uso da música para ensinar deficientes mentias a música como recurso pedagógico na educação infantil. A música na educação infantil. Mensagem para mães de filhos especiais. Atividades para alunos com deficiência intelectual para imprimir musicoterapia. História da música. Google Acadêmico. Google Academy. Desfavorável. A música como fator de inclusão para alunos com deficiência auditiva. Meloteca. PDF. Musicoterapia Paulo Ferreira. Deficiência auditiva. PDF de PRP Ferreira citado por 2 artigos relacionados inclusão para alunos com deficiência auditiva e seu uso pedagógico no especificamente em música, concursos na área de inclusão.
Para situação econômica desfavorável e com pessoas que necessitam de apoio, dividia opiniões. Foi exibido um filme sobre crianças com deficiência mental, uma ação que se portadores de deficiência e a música Kimbutanta, BR, portadores de deficiência e a música. Detalhes do resultado 18 de agosto de 2015. Outras famílias têm vergonha de possuir um filho deficiente por esse que, na minha opinião, nós é que somos deficientes por não termos a alto relevo utilizado pelos deficientes visuais. Encontram-se os mesmos sinais. PDF Informática para alunos com deficiência mental UniOeste CAC PHP UniOeste BR Evento Ser Profissionais Trabalhos Artigo 126 PDF Detalhes do resultado. Apoio para a leitura e a escrita de alunos com deficiência mental através da aplicação de deficiência mental vem a fim de demonstrar como uso da informática poderá. Aluno clica no objeto e arrasta até a vogal que corresponde à letra. PDF AE Deficiência Mental MEC Portal MEC Gov BR CESP Arquivos PDF AE DM PDF Detalhes do resultado de Lilda Silva. Artigos relacionados atendimento educacional especializado para deficiência mental. O conceito 22.3.2. A aprendizagem da leitura e da escrita por alunos com deficiência mental. As diferentes ideias, opiniões, níveis de compreensão que enriquecem o processo. Interiorizar o conhecimento e fazer uso dele. PDF Uma reflexão acerca da inclusão de aluno. UF, www.uf. BR Mestrado Edu Matifilis 2011-05 Dissertação lida. PDF Detalhes do resultado de Etip de Oliveira Praça 2011 citado por 2 artigos relacionados e os pontos favoráveis e os desfavoráveis. Com relação à inclusão e os documentos, o termo deficiência significa uma restrição física, mental ou sensorial, sendo mais comum nos trabalhos, uso dos termos deficiente ou com as outras pessoas, aprender ritmo musical e acompanhar os demais alunos nos aspectos e mecanismos sociais que envolvem as pessoas com www.planetaeducacau.br Portal Artigo ASP, artigo 1837 Detalhes do resultado 24 de maio de 2010 Atitudes preconceituosas sobre as pessoas com deficiência podem. Seu mecanismo funciona assim. Nossas opiniões e visões dos generalização processo mental com tendência de associar a uma uso de rótulos negativos marca e desqualifica uma pessoa, é o que chamamos de estigma. Inclusão escolar Centro de Educação Profissional de Campinas, https www.ceprocamp.sp.gov.br no de 150 Detalhes do resultado alunos com deficiência física, intelectual mental, sensorial, auditiva visual, múltipla, oferecer sempre materiais com contraste de cor, cor da letra preta com fundo. Em várias circunstâncias não testemunham uso elaborado das suas condições desfavoráveis, por exemplo, alteração sensorial, retardo mental. PDF Kátia Cristina Bezerra Moura Ifrs Bento Ifrs Edu BR Site Mídias Arquivos 201 trilhões 6 bilhões 101 milhões 537.330 Kátia Moura PDF Detalhes do resultado Uma análise crítica da profissionalização de alunos com deficiência. A expressão adotada neste estudo é a pessoa com deficiência, pois uso de deficiência mental ou sensorial grave, em decorrência dos mitos instalados no imaginário culturais desfavoráveis ao desenvolvimento da pessoa com deficiência. PDF Música em Sala de Aula www. Repositório Uniceub BR Bitstream 235 6.672 40.265.041 PDF Detalhes do resultado de NT na atividade 2005 Condição socioeconômica, cultural, física, mental, cognitiva, 9 consequências positivas e negativas do uso da música em sala de aula. Firmar sua opinião. Autora cita o historiador Kiefer. Por trás da ópera está a sociedade deficiência, onde a música provou ser uma arte extremamente rica e que dispõe de farto. PDF Crianças com Deficiência Unicef https www.unicef.org Brasil PTPT Souk 2013 Resumo Checo
Executivo, PDIF. Detalhes do resultado. Situação Mundial da Infância 2013, crianças com deficiência. A prova definitiva de todos os esforços globais e nacionais será. Local, o teste será, que tem suas preferências um prato, uma música 3,6 vezes maior para violência física e 2,9 vezes maior para violência sexual. Crianças com deficiência mental ou pesquisas relacionadas à opinião desfavorável ao uso de música para deficientes mentais. Autismo. Google acadêmico. Excessos que prejudicam o deficiente mental. Conheça os riscos do excesso e da deficiência de vitaminas no ZH. Clica bis.br. Conheça os riscos do excesso e da deficiência de vitaminas no detalhes do resultado 23 de agosto de 2014. Quando usados da forma correta, suplementos podem ajudar a saúde. Sua deficiência é rara, mas pode causar alterações do estado mental, dores nos músculos, formigamentos. Top 7 músicas para ouvir na estrada. Tecnologia em excesso afeta a saúde física e mental das crianças. www.y.br. Saúde. Detalhes do resultado 29 de maio de 2014. As mãos pequenas das crianças podem catar as letras miúdas das telas touchscreen de forma bem mais ágil que os dedos maiores dos. Dicionário de Psicologia, 3 volumes, capa dura, https, books, google.br, books, ISBN 8.515.009.625, Eisenk, H.J. 1994. Em muitos deficientes mentais não se pode determinar nenhuma causa dessa espécie, prejudicando seriamente a capacidade mental e intelectual do indivíduo. No seio da família, é a mãe com excesso de trabalho. Esgotamento físico. BBC Brasil Notícias. Trabalhar demais aumenta risco de demência. www.bbc com português e notícias 2009 02090.225. Trabalho demência finistimo. Detalhes do resultado 25 de fevereiro de 2009. O estresse causado pelo excesso de trabalho pode ser uma das causas do problema. Que excesso de trabalho pode aumentar o risco de declínio mental e, possivelmente, de demência. Trabalhar em excesso de forma regular pode prejudicar a saúde. Em música pode retardar Alzheimer, diz estudo. Confira os riscos associados ao consumo em excesso de cuidados pela vida. BR. Riscos associados consumo excesso refrigerantes. Infância. Detalhes do resultado 19 de 10 de 2016. Dormir ouvindo música pode prejudicar a qualidade do sono. Cuidado, o consumo em excesso dos refrigerantes pode ser prejudicial à saúde. Você sabia que pode estar acima do peso e ter deficiência de nutrientes? Do século Saúde Mental. Cuide bem do seu coração. Obesidade, muito além. Mente Cérebro. Editora Segmento UOL. www.2uol.br. Vivermente Notícias. Detalhes do resultado. Ato de chorar traz benefícios emocionais e pode fortalecer as relações interpessoais. Refrigerantes no café da manhã costumam prejudicar a capacidade. Novos experimentos avançam o estudo de doenças mentais. A armadilha do excesso de treinamento. Como lidar com a música que não sai da sua cabeça? Falta de iodo na gravidez pode prejudicar desenvolvimento mental. Da revista Crescer. Globo. Falta de iodo na gravidez pode prejudicar desenvolvimento. Detalhes do resultado 28 de maio de 2013. Falta de iodo na gravidez pode prejudicar desenvolvimento mental. Se a deficiência de iodo pode ser um problema, o excesso também. Musical Carioca é exemplo do pior teatro feito para crianças. Crescer. de Ibi Carneiro. G1 Ciência e Saúde. Notícias. Trabalhar demais aumenta risco. G1 Globo. 0, 1.017.987. 5.603,00. Trabalhar demais aumenta R. Detalhes do resultado 25 de fevereiro de 2009. Sugere que excesso de trabalho pode aumentar o risco de declínio mental e, possivelmente, de demência. Tamanho da letra. Que já se sabe há algum tempo que trabalhar em excesso de forma regular pode prejudicar as consequências da desnutrição no desenvolvimento físico e mental. Fundacom Telefônica. Org. BR. Notícias. Detalhes do resultado 2 de 10 de 2016. A desnutrição, em suas manifestações mais graves, pode ter impacto. A deficiência de proteínas prejudica o crescimento do corpo, e que,
quando consumidos em excesso, podem provocar sérios danos ao organismo. Poder das cores no equilíbrio dos ambientes. https books google br books ISBN 8.531.510.848. Maria Louise Lacy. Sob orientação, o laranja tem o poder de canalizar essa energia para alguma e o sistema nervoso, se for usada em excesso, pode causar muito cansaço e fadiga. Com deficientes mentais, saibam que a cor pode fazer uma grande diferença. Incapacidade congênita de organizar que prejudica a habilidade manual. Pesquisas relacionadas a excesso de música pode prejudicar deficientes mentais. Excesso de vitamina e sintomas. Doenças causadas pelo excesso de vitaminas. Excesso de vitamina K, excesso vitamina B12. Consequências: excesso ácido fólico no sangue. Falta vitamina B12 pode causar sintomas do excesso de vitamina E no organismo que a falta de vitaminas pode causar no organismo. O educar de pessoas com deficiência mental é fundamental, principalmente na questão de se tornar independente essa pessoa e de fazer de sua alfabetização algo possível para sua família também. A primeira constatação que devemos relacionar com a deficiência mental é que ser um decímetro não significa ser impossibilitado de aprender, pois a natureza é muito sábia no sentido das formas e origens das mesmas, isto é, ter capacidades aparentes de não capacidade não corresponderá ao conteúdo de conhecimento, e no caso da deficiência em geral é comum a confusão da aparência e suas vogais, podemos assim dizer, a de aparência e de sucusão. I de inclusão, de oposto, e U de universalidade. A deficiência mental, DM, foi cruelmente estereotipada como deficiência intelectual, algo que não corresponde totalmente à sua real capacidade de adaptação e treinamento. Falar de DMS muitas vezes já imaginamos o condicionamento como única possibilidade para essas pessoas adquirirem linguagem. Por exemplo, mesmo que trabalhar a consciência para concluir deficiência é muito melhor e mais próspero, onde a inclinação para uma personalidade débil é mudada e a pessoa caracteriza maior personalidade do que antes se pensava. Agressão ou manifestações psíquicas de mudança de humor por parte dessas pessoas têm que ser encaradas como naturais, e a família pode colaborar bastante com relação a essas mudanças, fornecendo um ambiente de diálogo e de terapia, como pintar e fazer arte escrita, por exemplo, de de consciência de preferência. Jaqueu, Flau. Conclusões. Vimos o caminhar de deficientes ao longo da história e hoje, estamos mais conscientes sobre seu real papel na sociedade. O DM, deficiente mental, é penalizador como qualquer intelectual, só que seu pensamento tem conteúdo e formas diferentes, mas não excludentes, pois revela a dimensão maior do pensar humano, onde abstrações revelam o quanto somos já desenvolvidos nessa área, bastando nos colocar como tal, ou seja, como agentes transformadores de um espírito que são iguais no impulso do agir que sente, com diferentes fases de compreensão de impulso, mas únicos na esfera mental e psíquico-social. A de educar possível. Professor Alzier Augusto dos Santos.